Boa noite. Pela graça de Deus, vamos continuar com o nosso estudo em 1 Epístola a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. E vamos começar no versículo 12. 1 Timóteo 1, 12. E vamos ler até ao versículo 17. E diz assim a palavra de Deus. E dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor. E já alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor abundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, por exemplo, dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Na semana passada nós começámos aqui fizemos sempre uma revisão, que demora sempre bem mais do que aquilo que pedia, mas falámos um bocadinho ainda sobre o versículo 11 e depois falámos aqui do versículo 12 e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso. E vimos como de várias maneiras Deus confortou, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, mas o Senhor Jesus Cristo confortou o apóstolo Paulo. Algumas vezes utilizando alguns crentes, nomeadamente. Alguém se lembra de algumas das pessoas que serviram de conforto, de consolação para Paulo? Onesíforo, como? Epafrodito, exatamente, Epafrodito. Se bem que o Epafrodito foi uma preocupação muito grande para Paulo, mas também, certamente, aquele tipo de experiência de ver um homem disposto a dar a sua vida, que foi o caso de Epafrodito, não fez caso da vida, para poder suprir a necessidade de Paulo, esse tipo de atitudes, não só de Epafrodito, mas até dos filipenses, confortava Paulo. Eu já tenho dito isto várias vezes, quando Paulo diz dos filipenses aos filipenses, cheio estou, desde que recebi da parte de Epafrodito aquilo que vocês me enviaram, não é que ele tivesse ficado com os bolsos cheios de dinheiro. Certamente os filipenses, que eram pobres, mandaram pouco dinheiro. Não devem ter mandado muito. Mas ele diz, cheio estou, porquê? Porque ele via que aquilo que estava a ensinar aos filipenses estava a ser feito na vida dos crentes. Não era apenas teoria que tinham aprendido, mas estavam na prática a viver o cristianismo e valorizavam aquilo que o apóstolo Paulo estava a fazer. Isso confortava, certamente. Consolava Paulo. Consolava também, além dessa situação de Epafrodito, consolava o saber que, quando ele estava preso, e nós lemos isso em Filipenses 1, quando estava preso, havia alguns irmãos que, por amor a ele, pregavam a Cristo. Por amor. Como que pensando, Paulo, tu estás em preso, não podes pregar, nós vamos pregar por tua vez. E isso confortava certamente o apóstolo Paulo, e até quem conseguia encontrar consolação no facto de haver alguns mal intencionados a pregar a Cristo, porque ele sabia que estava a ver fruto, estava a ver o Evangelho da graça de Deus estava a chegar mais longe. Então, vimos também o Onesíforo, um homem que com muita diligência me procurou e me achou, e falámos também em Colossenses 4:11, em que ele diz acerca de alguns dos seus colaboradores, ele diz, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. O Senhor usava estas pessoas para o consolar, para o confortar. Mas, por vezes, não havia ninguém. Não é? Quando é que não houve ninguém ao lado de Paulo? Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. De facto, não era fácil estar ali ao lado do apóstolo Paulo.
Era quase dizer, olha, eu quero sofrer a mesma pena que ele. Alguém identificar-se com Paulo era praticamente assinar a sua sentença de prisão ou até de morte. Mas como é que nós lemos nessa passagem? De 2 Timóteo 4, 16, diz ele assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Podemos ver aqui um homem, poderíamos imaginar aqui um homem amargurado, não é? Triste, porque todos o abandonaram. Ele diz também: toda a Ásia me abandonou. Mas aqui a chave está no versículo 17. E deve ser essa a nossa maneira de estar na vida. Claro que nós temos irmãos nossos que nos apoiam, que nos ajudam, que nos servem de consolação, que o apóstolo também diz em 2 Coríntios 1 que Deus nos consola, para que nós também depois possamos consolar a outros, mas por vezes pode haver situações em que nós não temos mais ninguém. E ai de nós se a nossa firmeza, a nossa consolação baseia-se apenas naquilo que nós podemos obter de outros. Pode chegar o dia em que nós não temos mais ninguém. E diz aqui: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E é interessante que a palavra que é aqui usada, fortaleceu-me, é a mesma que nós temos aqui, confortado. Confortada aqui também pode ter o significado de dar força. A palavra grega é endunamo. Dunamo é a palavra de onde vem dínamo, de força. Quando o apóstolo Paulo usa o poder de Deus, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, é a palavra dunamo. O poder de Deus, o Senhor Jesus Cristo fortaleceu, não só aqui, quando ele diz na primeira epístola que nós temos lido, dou graças ao Deus que me tem confortado, que me tem fortalecido, e aqui também o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. E creio que, por acaso não vi essa passagem, mas é aquela passagem que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Exatamente essa mesma ideia. E já tem sido dito, já ouvi o Simão também dizer algumas vezes isso, a ideia de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas pensam que é quase uma carta branca para eu consigo fazer todas as coisas no poder do Senhor. E agora basta aquilo que eu quiser fazer, eu consigo fazer. Mas a ideia, creio eu, é que eu aguento todas as coisas. O poder com alguma coisa é eu aguento todas as coisas. Porque ele, naquela passagem percebe-se que ele estava a dizer sei estar abatido, sei estar como é que é? A passagem diz exatamente, sei estar abatido e sei ter abundância de toda maneira e todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Algumas pessoas gostam de pegar nesta passagem assim do nada e posso todas as coisas. E a ideia é eu consigo passar por todas as situações por causa do Senhor que me fortalece, o Senhor que me conforta, o Senhor que me consola, e mesmo quando não há mais ninguém, nós temos o Senhor. Como tem sido dito e bem, não faças, normalmente diz, não faças a tua felicidade depender de algo ou de alguém que possas perder. E aqui posso parafrasear essa frase dizendo: não faças a tua firmeza ou a tua fé depender de algo ou de alguém que possas perder. Portanto, a nossa força deve estar, de facto, no Senhor, porque Ele nos fortalece, Ele nos consola, nos conforta, quanto mais ninguém está por perto. E, de facto, nós vemos que Paulo estava numa situação mesmo muito, muito difícil, principalmente no final da sua vida. Não era fácil sequer alguém estar lá com ele. Então, é que é interessante que ele diz: dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso. Também há aqui uma questão, não vou entrar muito por aí, mas
Não é por esta ordem que nós vamos dizer esta expressão, Cristo Jesus, Senhor nosso. Eu até costumo dizer ao contrário, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Também poderíamos falar, não sei se alguém tem algum pensamento que queira dizer, porque é que ele usa a expressão por esta ordem. Normalmente, Cristo Jesus está associado mais à sua humilhação, não é? Cristo Jesus, sua humilhação, e que é o que ele usa, a expressão que ele usa. Por exemplo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está a falar de quê? Da sua humilhação, dele baixar até Deus, tornar-se, encarnar, não deixando de ser Deus, mas humilhar-se, tomando a forma de homem. Normalmente Cristo Jesus está associado mais à sua humilhação e Jesus Cristo mais à sua exaltação. Não tem assim nenhuma ideia porque é que ele usa esta expressão aqui e não Jesus Cristo, porque ele é o Senhor Jesus Cristo glorificado que o confortava, não é? Mas não sei se alguém tem algum pensamento porque é que ele aqui usa Cristo Jesus e não Jesus Cristo. Eu posso. Sim. Aliás, nós já vimos numa altura muito estudo esta ordem que Jesus Cristo e Cristo Jesus. fala-se muitas vezes mais Cristo Jesus do que Jesus Cristo. E isto é interessante porquê? Porque primeiro Paulo não tinha conhecido, não é seguidor de Jesus. Segunda carta. Não acompanhou Jesus como ordem. Sim. E portanto ele fala dele, Cristo glorificado. Não é por acaso que ele usa mais vezes Cristo da glória, sempre é Cristo que ele conheceu assim. Sim. E ele, ao usar essa expressão, vai ao encontro, digamos, vai mostrar a genealogia ou a pessoa de quem eles estão a falar. Portanto, ele não pegou em Jesus como todos faziam a sua genealogia humana. Mas começava por Cristo. Exatamente, mas porque normalmente se não dizia quando alguém se dirigia a alguém por carta ou assim, estava ao usar o primeiro nome, estava a querer chegar a um ponto de vista. Pronto, era a forma como ele era conhecido. E então Paulo prefere o Espírito que escreveu. Sim, que o inspirou a escrever dessa forma. E então ele fala de sempre Cristo da glória. Por isso aquela expressão que tu leste a semana passada sobre o Evangelho da glória. A glória, sim, a glória. Este Evangelho da glória. Porquê? Porque é um Evangelho que conheceu o Senhor Cristo da glória. Sim. E esta é a maior riqueza. Portanto, que ele usa, por exemplo, 12 vezes nesta carta, ou nas cartas dele, Cristo Jesus. E enquanto Jesus Cristo usa menos vezes. Sim. Portanto, assim, para nós isso não é muito relevante. Assim, pronto, não é para Mas nós. tem uma razão de ser, não é? Não é... Mas no entender da palavra de Deus, da Bíblia, tem sentido. Porque fala de Jesus Cristo que veio do céu, da glória, e não de Jesus, um homem como todos conheciam. Por isso é interessante, Paulo mais uma vez diz, sou grato, e cá temos esta ordem que ele usa ao referir-se a Jesus. Ele fala esta ordem que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala sempre dele, conhecendo o Senhor da glória que ele conheceu. Isto aqui é interessante, sabermos. Assim, não está a falar do nome de Jesus, daquele que as pessoas conheceram. Toda a gente conhecia Jesus, o crucificado, o homem. Mas falar de Cristo do céu, Paulo fala dele assim desta maneira. Isso é que é mais importante, é mais interessante. Para isso é necessário ter esse conhecimento não, discernimento. Sim. Obrigado. E aqui também uma lição que eu acho que podemos tirar é que a forma como nós nos referimos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há algumas pessoas que são, não sei com que intenção, mas falam muito Jesus. Eu não gosto de usar a palavra Jesus assim, avulso.
Assim, não é que seja levianamente, mas eu percebo, mas com a devida reverência, o nosso Senhor Jesus Cristo. Também nas nossas orações, dizer, que agradecemos no nome de Jesus. Sinceramente, pessoalmente, não me cai muito bem. Claro que o Senhor compreende a nossa intenção e não é por dizermos Jesus apenas que estamos a desrespeitar, mas creio que é bíblico e correto. E quase sempre que nós vemos alguém referir-se ao Senhor Jesus Cristo, eu penso que não são muitas as pessoas que lhe chamam Jesus só. Eu acho que penso que até são os descrentes e os demónios. Os descrentes e os demónios é que tratam o Senhor Jesus Cristo por Jesus. Sim, Estava agora aqui a pensar por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e sei que já ouvi isso, não estudei, mas creio que já ouviram isso e provavelmente têm essa opinião também. Mais grave isto é, eu também não, pronto, toca-me um bocado quando eu ouço pessoas crentes e por tudo e por nada a Jesus. Sim, isso é um... Não usar o nome de Deus em vão, e aí é grave. E até mau testemunho, Até foi uma das coisas que eu acho que quer a mim, quer para nós nos compreendemos. Eu acho que isso é tão importante e claro. que isso leva-nos a alguma coisa boa. Também, por tudo e por nada, ou até Deus, sabe? Sim. Mas acho que é grave as pessoas não terem essa percepção. É usar o nome de Deus em vão, é ser blasfemo até. Ser blasfemo. E ele diz aqui que dantes foi blasfemo, dantes. E nós, quando éramos descrentes, dantes, isto era normal. Agora, a nossa vida deve ser outra. E deve-se refletir até no nosso discurso. Mas é interessante também, e isto também dava outro tema de conversa, que é, ele dá graças ao Senhor Jesus Cristo. Qual é a instrução que nós vemos, até principalmente das epístolas de Paulo, e até o próprio Senhor Jesus Cristo, diz que as nossas orações, as nossas ações de graças, devem ser a quem? Ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele aqui diz diretamente a ele. Assim, Paulo tem, e espero que me entendam, Paulo é excepcional. Não no sentido de Paulo é maior, não é nesse sentido. Paulo tem, apesar de nós vermos, e vamos ver mais para a frente, que ele é em grande medida um exemplo para nós, não só de salvação, mas também de conduta, há situações muito particulares na vida dele e que nós não podemos nem devemos imitar. Até vos disse na semana passada que o Senhor apareceu-lhe e disse: Paulo, não temas, tal como testemunhaste em mim em Jerusalém, importa que testifiques também em Roma. E eu extrapolei, acho que não estou a extrapolar assim, não estou a dizer nada assim de muito especulativo. Se o Senhor disse: vais testificar de mim em Roma, ele sabia: enquanto eu não chegar a Roma, o Senhor não volta. Porque eu vou testemunhar. E quando o Senhor voltar, eu vou. Não é? Portanto, pelo menos durante este tempo, enquanto eu não chegar a Roma, o Senhor não vem. E nós não temos... Nós acreditamos numa vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. Não é? Atenção que alguns que não. Nós tomamos isto como garantido. A verdade do arrebatamento, nós tomamos como garantida. Mas experimentem ouvir alguns, até evangélicos, e se calhar não é preciso ir muito longe, alguns batistas, alguns denominações até bastante próximas de nós, eles não acreditam no arrebatamento, pensam de uma maneira completamente diferente. Mas nós acreditamos nisso. A palavra de Deus é claro quanto a isso, em Coríntios e 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, fala de nós sermos transformados. E é aí que nós vamos buscar essa doutrina, não é? Já agora, só um pequeno parênteses, não é Mateus 24. É? Muitos vão buscar também Mateus 24, a verdade do arrebatamento, mas não é isso que está ali em causa. Então, a nossa esperança é que o Senhor venha buscar-nos, certo? Alguém aqui que não esteja à espera disso? Espero bem que não seja o caso de ninguém, o Senhor vir buscar-nos para levar-nos para si. Mas o apóstolo Paulo, durante algum tempo na sua vida, sabia ou não contava que o Senhor viesse já.
Durante muito tempo eu pensava o Senhor bem já, não é? Quando ele escreve aos Filipenses, nós ficámos vivos. Mas, desde que ele esteve em Jerusalém até ir a Roma, ele sabia que o Senhor tinha um plano para ele, que era de chegar a Roma também. Portanto, ele não viria. Portanto, há aqui alguns pormenores na vida de Paulo que nós não podemos pensar que vai ser igual a nós. E eu quero que ele agradeça aqui ao Senhor Jesus Cristo, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que o chamou para o ministério. Foi o Senhor Jesus Cristo diretamente. Por isso, creio que também é por isso que ele agradece diretamente ao Senhor Jesus Cristo e não dou graças a Deus por nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo isto desta forma, mas também não vou fazer a doutrina disto, mas que ele tem exceções, tem situações muito diferentes da nossa, e nós vamos já ver outra. Diz ele a seguir, mas alguém tem algum pensamento sobre isto? Sobre porque é que ele dá graças diretamente ao Senhor Jesus Cristo e não a Deus? Devemos ser gratos. Eu sou grato a Jesus Cristo porque Ele é o Salvador. Sim. Nós chegamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Claro. E Paulo também, ele diz, eu sou continuamente grato. Eu não só dava graças, mas Sim. estava grato a Jesus por ter colocado. Sim. E nós também, mais do que Ele, ou melhor, então nós muito mais, não chegando ao que de Paulo, muito mais razões temos para ser gratos a Jesus por ser, ou seja, por ser nosso Salvador e por nos ter chamado. Claro. Acho que uma coisa Não invalida a outra. Sim. Mas então, ele diz aqui, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Está aqui uma outra exceção. Quando é que o apóstolo Paulo foi chamado para o ministério? Quando o Senhor chamou. Foi o Senhor que o chamou. Sim, quando o Senhor salvou. Exatamente. E vamos ver isso em Atos 26. Exatamente. Atos. Quando é que o Senhor chamou? Quando o chamou. Eu sei. Ora bem, então nós vemos aqui Atos 26, ele está a relatar. Temos várias, ele relata esta situação várias vezes. Nós lemos isto em Atos 9. Temos aqui também Atos 26. Há uma outra, e depois ele também fala em Gálatas da sua chamada para o ministério. Fala várias vezes disto. Então, nós lemos aqui Atos 26. E vamos ler a partir do versículo 9, porque vai ser importante também para depois para o que vamos falar a seguir. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfureci demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, ainda então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol e cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os acolhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É aqui, quando o Senhor lhe apareceu, chamou. E o Senhor sabe todas as coisas e teve-o por fiel. Não é que ele fosse fiel. Ele era tudo menos fiel. Era um infiel até aquele tempo. Mas o Senhor o teve. O considerou. E isto nós não podemos fazer. Hoje não é assim que as coisas funcionam. Como é que alguém pode ser posto no ministério hoje? É diferente. Não é alguém que se converte e de repente está no ministério.
Quando se diz ministério, é o ministério da palavra e outros ministérios, como o de Paulo. Mas não é assim. A Bíblia é clara quanto a isso. E vamos ler como é que nós lemos sobre isto. É só virar a página e nós lemos aqui. Esta é uma palavra fiel, no capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo. Pois, tem aqui muitas características que nós, daqui a uns 4 anos, chegaremos lá, se calhar. E então, e reparem aqui. Depois, sobre os diáconos. É importante, sobre os diáconos, no versículo 8, sejam honestos, e por aí fora, e depois diz assim, e também estes sejam primeiro provados, e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Isto não aconteceu com Paulo. Paulo foi chamado logo. E esta é, lá está, outra excepcionalidade na vida de Paulo. Paulo foi chamado logo que se converteu. E hoje as coisas não funcionam assim. E não há alguns gostam de apregoar isso. Eu não vejo as coisas bem dessa maneira. Eu cinjo-me àquilo que a palavra de Deus diz sobre o ministério. Se alguém deseja, excelente obra deseja. E depois diz o que é convém ser. Marido de uma só mulher, Paulo nem era, não é? Paulo nem na altura, Paulo não era nenhuma destas coisas. Sim, podia ter. Há quem diga que era viúvo, não é? Sim. Sim, exatamente. Mas não tinha mulheres de casa. Sim, não tinha. É porque ele diz, não tinha eu o direito de levar também uma mulher, como Cefas e outros. Mas ele era um caso completamente à parte dos outros. Ok? E convém termos consciência disso e que as coisas hoje funcionam de forma diferente. Não podemos agarrar-nos a situações excepcionais em que Deus intervém de uma forma miraculosa, não é? O esplendor do céu mais do que o sol e uma voz que só ele ouvia, não era? Os outros não se aperceberam de nada. Viram o que aconteceu com Paulo, mas não se aperceberam mais nada. Aquilo foi miraculoso. E hoje não acontece, pelo menos tanto quanto posso ver, alguém ser chamado pelo Senhor para ir para um certo ministério. O que a Bíblia diz é, se alguém deseja, excelente obra deseja. Então, aplique-se. Aplique-se a estudar, aplique-se tem estas características na sua vida, para depois poder servir no ministério e não ser causa de tropeço para absolutamente ninguém. E, primeiro, seja provado e depois sirva. Paulo também fala a Timóteo, eu creio que também vem neste seguimento, de não ponhas o quê? Precipitadamente as mãos a ninguém. Ou seja, aparece alguém que se diz que se converteu e de repente quer começar a fazer tudo e mais alguma coisa, a pregar, a liderar até uma igreja. Não é assim que as coisas funcionam, segundo o que a palavra de Deus diz. Mas o apóstolo Paulo, e de facto levou algumas pessoas a ficarem um bocado perplexas, como é que ele, na semana passada, praticamente estava a perseguir-nos e agora já anda a pregar a Cristo. Mas Paulo, lá está, é um caso absolutamente excepcional. E apesar de Deus o ter posto para exemplo, pôs para exemplo de salvação, e também muitas outras coisas nós devemos seguir o seu exemplo, mas não no seu chamado. O seu chamado é completamente diferente. E tenho mais um pensamento para dar ainda sobre o me teve por fiel. Apesar de ele não ter dado provas de nada, Deus o teve por fiel. Isto faz lembrar uma outra passagem que nós lemos, e por uma questão de tempo vou só citar rapidamente. Quando Paulo prega o Evangelho em Filipos e Lídia se converte, ela pretende acolhê-los lá em casa dela. E diz assim: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ou seja, é um pouco a mesma ideia. Se me têm por fiel, basicamente se me dão um voto de confiança, recebam-me em casa. Claro que eles não conheciam, não são omniscientes, não eram omniscientes como o Senhor é,
mas penso que é a mesma ideia, me teve por fiel, pondo-me no ministério. E quero ainda ler 1 Coríntios 7, 25. Porque ele aqui também fala de que alcançou misericórdia do Senhor para ser fiel. Está. A mesma ideia de o Senhor me teve por fiel. E pôs, então, no ministério. Nós já temos falado muitas vezes do ministério de Paulo. Ele tem uma mensagem diferente, uma mensagem que tem alguns pontos de contacto. A morte do Senhor Jesus Cristo é central na mensagem do apóstolo Paulo, tal como era em todos, na mensagem dos 12. Mas, como tenho dito já várias vezes, a morte de Cristo na mensagem dos 12 era o problema. Com Paulo, agora, a morte de Cristo é a solução para o maior problema do homem, que é o seu pecado. Os judeus e os gentios num só corpo, e a salvação pela graça por meio da fé, sem obras. Nós também falámos um pouco disso, sobre essa questão. Simão deu algumas ilustrações bastante interessantes sobre, apesar da salvação ser pela graça por meio da fé, sempre, não é? Noutro tempo eram requeridas obras para mostrar a fé. Hoje não fazemos nada. E o apóstolo Paulo, sobre o ministério do apóstolo Paulo, ele diz, por exemplo, em Colossenses 1:25, a falar do corpo que é a igreja, ele diz: da igreja, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que foi agora manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Também em Gálatas 2:7, nós também já vimos essa passagem, que ele diz que o ministério da incircuncisão me foi confiado, tal como a Pedro o da circuncisão. Fala disso em Romanos, em Romanos 11:13, ele diz: enquanto for apóstolo dos gentios, o que é que ele diz? Glorificarei o meu ministério. Não me glorificarei a mim, lá está, mas glorificarei o meu ministério. Ele dá muito valor ao seu ministério, não por ser ele, não por ele, mas porque ele tem consciência da importância desta mensagem. Então, algum pensamento queiram dar sobre este versículo, antes de passarmos para o próximo? Então, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo. Dantes. Noutro tempo andaste, não é? Segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, não é? Quando nós lemos em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, dos quais todos nós também antes andávamos. Mas agora é suposto não ser assim, não é? Como falei há pouquinho, ser natural da nossa boca serem palavras torpes, ser até o nome de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, de uma forma desrespeitosa e blasfema, agora não é suposto acontecer, não é? E o apóstolo Paulo diz, é muito interessante aquela passagem em que ele diz assim: não sabeis, em 1 Coríntios 6:9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Lá está, mais uma daquelas listas de vários pecados, não é? Parecida com aquela que nós lemos há umas semanas aqui em 1 Timóteo. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas. Agora, os efeminados e os sodomitas são os homossexuais passivos e ativos, neste caso ao contrário.
Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas, o que é que ele diz a seguir? Haveis sido lavados. Haveis sido lavados. Haveis sido santificados. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Esta palavra de antes é muito importante. Não o de antes, mas é o termos consciência do que éramos noutro tempo. E aqueles que, como eu, e que desde bem cedo, pelo conhecimento que tinham da palavra de Deus, da salvação que Deus operou nas nossas vidas, aqueles que se converteram mais cedo, é assim, não vou dizer que Deus livrou-nos de muitas coisas más. Deus livrou-me. Se eu não tivesse convertido cedo, eu não sei como é que teria sido a minha vida. Provavelmente teria ido atrás dos prazeres deste mundo, como tantos outros da minha geração. Não que eu peque, não que eu seja... Eu tenho consciência de que sou pecador também e que muita coisa incorria, muita coisa que não devia ter incorrido, mas graças a Deus por isso. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Se eu não tivesse convertido bem cedo, não sei como é que tinha sido a minha vida. E alguns de vocês que aqui estão se converteram até cedo, não é? 17 anos, não foi? 17. À volta disso? 20. Mas tenho consciência de que, e é cedo, até é relativamente cedo, mas já tinham... Se não fosse o Senhor a salvar-os, realmente, onde é que estariam agora? Basta olhar para alguns da vossa geração, onde é que eles estão agora, não é? Infelizmente. Portanto, esta palavra de antes deve-nos levar a pensar daquilo que o Senhor nos livrou. O Senhor livra-nos não só da condenação do inferno, não só nos livra da ira futura, da grande tribulação, não é? Mas livra-nos também do presente século mau. Porque é terrível vermos as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, não têm o temor de Deus, não querem nada com Deus, a maneira de pensar delas, completamente anti-Deus. E eu não vou entrar nisso outra vez, só falei na semana passada, mas como é que uma mente pode ficar tão entenebrecida, tão cauterizada, ao ponto de achar que dizer o aborto é um crime contra a criança? Eu dizer isso? Eu sou rotulado de uma pessoa horrível, uma pessoa execrável. Como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Lá está, porque abandona Deus por completo. Quando uma pessoa se converte verdadeiramente, não pode ter outra opinião sobre este assunto e sobre outros, não é? Mas é terrível ao ponto que uma pessoa chega quando não aceita Deus na sua vida. E é o que Paulo era, na verdade. Antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. Não vou ter muito tempo para falar sobre este versículo, mas ele blasfemo, só para pensar, este blasfemo, Paulo blasfemava. Lembro-me ainda há bocado que ele até não só blasfemava, como obrigava a blasfemar, não é? Alguns terão blasfemado, tão pressionados foram, terão blasfemado devido à pressão, à opressão que nós lemos aqui, à perseguição e à opressão que o apóstolo Paulo nos moveu. Eu depois vou querer fazer aqui falar um pouco sobre que tipo de blasfémia será. Porque ele não creio que fosse blasfémia contra Deus Pai, porque ele diz mesmo que sirvo a Deus com uma consciência sem ofensa, não é? Não creio que fosse blasfémia contra o Senhor Jesus Cristo, possivelmente seria a blasfémia contra o Espírito Santo. E o que é que o Senhor Jesus Cristo nos diz sobre a blasfémia contra o Espírito Santo? Que não terá perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. E alguns que pegam nessa passagem e dizem, é nessa passagem que se baseia em grande medida a doutrina do purgatório. Supostamente no mundo vindouro poderão ver o seu pecado perdoado. Quando este mundo vindouro é o reino.
Mas nós falaremos depois sobre isso. Perseguidor, opressor, há várias passagens em que nós lemos. Isto só para servir de uma certa introdução para o que iremos falar na próxima semana. Perseguidor, várias passagens que nós lemos sobre ele ser perseguidor. Ele diz: eu sou mínimo dos apóstolos porque persegui a igreja, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. Ele fez na incredulidade. O Senhor Jesus Cristo diz: virá um tempo em que alguns vos matarão, alguém matando-vos julgará o quê? Estar a fazer um serviço a Deus, ignorantemente. E o Senhor Jesus Cristo na cruz disse o quê? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Pedro também diz, em Pentecostes, que vós matastes, também apela para terem feito ignorantemente. E Paulo diz aqui que alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente. E temos de ter consciência, na incredulidade, temos de ter consciência que estas pessoas que eu vos falava agora, e quem fala da questão do aborto pode falar de muitas outras questões, temos de ter consciência que as pessoas pensam daquela maneira. Nós provavelmente não pensaríamos de maneira muito diferente se fôssemos descrentes. O que faz toda a diferença é nós não estarmos na ignorância nem na incredulidade. As pessoas pensam daquela maneira. É natural que elas pensem daquela maneira. Porque estão sem Deus nas suas vidas. Têm o seu espírito completamente entenebrecido. Mas algum pensamento que queiram dar antes de terminarmos? Não? Ficamos por aqui então, e para a semana, querendo Deus, falaremos um pouco destas questões que agora já fui levantando. Falar do blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcançou misericórdia. E para quê? E basicamente Paulo está a falar dele para mostrar que, como eu tenho dito várias vezes, se Deus pôde salvar Paulo, o seu braço não é curto. Se o seu braço foi longo o suficiente para salvar o apóstolo Paulo, para salvar Saulo e transformá-lo no apóstolo Paulo, ele pode fazer também coisas extraordinárias através de nós.